Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. Durante a COP26, que acabou na última sexta-feira, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, afirmou que os programas de tratamento das bacias hidrográficas do Brasil têm o potencial de produzir água para gerações futuras. O ministro explicou que essa produção seria possível com o tratamento de bacias degradadas e investimentos, público e privado, definidos pelo novo Marco Legal do Saneamento. Sancionado em julho de 2020, o novo Marco Legal define como meta a universalização dos serviços de água e esgoto até 2033. Garante que 99% da população brasileira tem acesso à água potável e 90% ao tratamento e à coleta de esgoto. E torna regra a realização de licitações para a contratação de companhias de água e esgoto. O processo de saneamento é um serviço que é prestado pelos municípios que fecham convênios, contratos com empresas, muitas vezes sem licitação. O saneamento básico, o marco do saneamento, vem justamente para obrigar que os municípios fechem, então, licitações, contratos, seguindo exigências, critérios, e essa regulamentação que saiu hoje cobra das empresas que já estão operando no serviço e até mesmo já tenham assinado aditivos contratuais, ou seja, prolongando aí o seu funcionamento, que apresentem comprovações de capacidade técnica, de gestão e financeira para continuarem no sistema e poder alcançar o cumprimento da meta de universalização do gás e esgoto, do serviço de saneamento. Isso promove um choque, escancara a situação de diversas companhias estaduais, municipais, que estão aí empurrando com a barriga esse serviço, não estão alcançando a população. O Ministério do Desenvolvimento Regional prevê que o Brasil vai investir 70 bilhões de reais por ano na próxima década, com a participação da iniciativa privada, por meio de leilões de saneamento básico, esgotamento sanitário e resíduos sólidos urbanos. Divididas por blocos regionais para atrair mais investimentos, as concessões para o setor privado somam nesta primeira etapa quase 17 bilhões de reais. Para o último trimestre do ano, outras 6 já estão programadas. Com os recentes leilões, 17% dos brasileiros são atendidos pela iniciativa privada. A expectativa é que o setor cresça ainda mais, chegando a 40% até 2030. Atualmente, pouco mais da metade da população do país possui o tratamento adequado. No começo de 2020, antes da pandemia chegar ao Brasil, a água do Rio de Janeiro era alvo de críticas pelo cheiro e gosto ruins. Pouco tempo depois da aprovação do Marco Legal do Saneamento, a responsável pelo tratamento da água no estado, a SEDAI, foi vendida à iniciativa privada. Foi o maior leilão de saneamento da história do país, com valor de mais de 22 bilhões de reais. É sobre isso que vamos conversar com Edson Carlos. Ele é presidente do Instituto Trata Brasil. Edson, muito bom falar com você. Bem-vindo ao Item Mais. Eu que agradeço, Carol, agradeço e uma honra para o Trata Brasil, fico à disposição. A honra é nossa, afinal, Edson, esse é um assunto que impacta todos. E quando a gente fala de saneamento, a gente fala de qualidade de vida dos brasileiros. É algo extremamente necessário, mas que no nosso país ainda é carregado de deficiências. Qual que é a importância de investirmos no saneamento no nosso país? Aponta pra gente quais são as nossas deficiências quando falamos sobre esse assunto. Infelizmente, o Brasil, mesmo estando entre as maiores nações do mundo, já desenvolvendo vacina, desenvolvendo avião, um expoente do mundo no agronegócio, quando a gente olha para o saneamento básico, que é a infraestrutura mais elementar, nós temos ainda 35 milhões de brasileiros, equivale à população do Canadá, para você ter uma ideia, que não tem acesso a nenhuma água potável, em nenhum momento. São pessoas que se utilizam de poços, de água de riacho, de água de rio, de cacimbas. Mesmo durante a pandemia, essas pessoas não tinham água sequer para higienizar as mãos e tentar escapar do coronavírus, né? Então são 35 milhões de brasileiros. Quando a gente olha para o esgoto, para a coleta de esgoto, aí metade do Brasil, 100 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto ainda. Portanto, a maior parte do esgoto que sai das nossas casas, infelizmente, vai parar no meio ambiente, com consequências drásticas, né? Principalmente na saúde das pessoas. Então, se a gente dividir o planeta em duas partes, o Brasil fica na parte pior de saneamento
saneamento, tamanha o déficit que nossas autoridades deixaram nessa infraestrutura tão essencial, mas tão abandonada e que só agora está tomando um novo sentido. Com o novo marco do saneamento, você fala, Edson, em meio ambiente. Tivemos recentemente COP26, Brasil assumindo algumas metas no que se refere ao meio ambiente, às questões climáticas. Como é que o novo marco do saneamento pode contribuir para que o país consiga cumprir essas promessas, esses compromissos estabelecidos? A COP ela é essencialmente uma discussão sobre clima, mas o saneamento básico tem um impacto também nisso, né? Porque quando a gente fala de clima, a gente fala de água. É um tema que não está sendo tão abordado, mas quando você tem alterações do clima, você tem uma alteração muito grande no regime de chuvas, que é o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Uma crise de falta de chuvas, porque o clima vai mudando e aquele histórico que a gente tinha de chovia no verão e usava água no inverno, já muitas vezes, em muitos anos, no Brasil já não acontece, e isso é um fenômeno mundial. Então, quando a gente faz saneamento básico, a gente primordialmente mantém mais água nos reservatórios, porque a gente elimina as perdas de água nos sistemas de distribuição, a gente é obrigado a olhar para os mananciais, para o uso mais racional da água pelo cidadão, mas também para a agricultura, o uso pela indústria. Então, essa discussão que nós estamos fazendo no Brasil com o novo marco legal, ela inclusive está sendo usada pelo governo brasileiro lá nas discussões ambientais, porque esse novo programa de saneamento trazido pelo novo marco legal, ele tem um impacto brutal na redução da pobreza, na melhoria da saúde e também nas questões do clima. Ou seja, meio ambiente e saneamento são assuntos interligados. E saneamento também está associado à economia, Edson. Quem critica o novo marco do saneamento fala que os preços correm o risco de subirem devido às novas regras. Isso é uma crítica que tem fundamento? De que forma o governo pode atuar para impedir que isso aconteça? A tramitação desse novo marco legal, ela demorou quase 4 anos lá no Congresso, entre discussões dentro do governo e dentro do parlamento. Por que a gente optou por um novo marco legal do saneamento? Porque o marco legal anterior, que era a lei de 2007, apesar de ser muito moderna, ela não tinha conseguido fazer o Brasil dar saltos no atendimento em água às pessoas, a coleta e o tratamento de esgoto. Então, para você ter uma ideia, o Brasil estagnou no fornecimento de água há 8 anos. Há 8 anos que a gente não consegue avançar nos indicadores de saneamento básico. Então, era necessário um novo marco legal que ajudasse o Brasil a dar saltos maiores. Claro que tem gente que é contra, pessoas que basicamente gostavam do modelo anterior ou se beneficiavam do modelo anterior por algum motivo. Mas, efetivamente, esse modelo anterior não estava dando conta do tamanho do desafio. Nós estamos falando de cerca de 700 bilhões de reais necessários para universalizar o serviço de água e esgoto. Então, muitas críticas foram colocadas durante esses 4 anos de que o pobre não ia ser atendido, de que o pobre não ia conseguir pagar a tarifa. Mas o que a gente tem visto depois da aprovação do marco legal é que todos os leilões, todas as concessões que aconteceram depois do marco legal tiveram como base a manutenção da tarifa. Então, a empresa operadora que ganha essas licitações, ela não pode, por força de contrato, aumentar a tarifa. Isso só através da agência reguladora que analisará os investimentos feitos, o poder de pagamento da população. Então, isso não é uma atribuição da empresa de água e esgoto, isso é uma agência reguladora que analisa os dados e que vai dizer se é cabível uma tarifa ou não. Isso foi colocado por quem criticava esse novo marco legal. Infelizmente, essas resistências estão caindo e o marco legal está sendo um sucesso. Claro que é demorado, claro que a sociedade precisa cobrar, claro que nós temos que estar atento a tudo isso, mas é um grande caminho comparativamente ao que a gente tinha. A meta é, até 2033, praticamente toda a população com acesso à água potável e 90% com acesso ao tratamento e à coleta de esgoto. São metas ambiciosas demais? Será possível cumprir isso na sua avaliação, Edson? Nós, no Trata Brasil, durante toda a tramitação dessa lei, nós dizíamos que 2033 era um prazo muito apertado, porque o Brasil é muito complexo. Uma coisa é você universalizar a água e esgoto num bairro regular, onde as pessoas têm a posse do terreno, são proprietários do imóvel, num bairro mais bem atendido. Outra coisa é você falar do semiárido brasileiro, da Amazônia, municípios muito distantes. Então, a própria lei traz como um segundo prazo para as situações excepcionais 2040. Nós, particularmente, acreditamos mais em 2040 como um prazo factível para o Brasil, como país, atingir essas metas. Mas até 2033
2033 muita coisa vai ser possível fazer e eu creio que teremos um bom avanço até lá e até 2040 aí sim efetivamente resolver o problema do país. É o que todos esperamos, sem dúvida, Edson. Mais uma vez, obrigada por conversar conosco e, claro, te aguardamos numa próxima oportunidade. Eu que agradeço, sempre à disposição do Instituto Trata Brasil para discutir esse tema tão importante para a vida de todos os brasileiros. Muito obrigado. É assunto importante, urgente, que sim, cada brasileiro pode fazer a sua parte. Basta olhar os números. Para se ter uma ideia, cada brasileiro gera em média quase 1 quilo de lixo por dia. Juntando todo o país, são 80 milhões de toneladas de resíduos produzidos a cada ano. É o que aponta um levantamento feito pelo Sindicato Nacional das Empresas de Limpeza Urbana. O descarte de lixo destinado a lixões também é parte do problema. Cerca de 3 mil lixões que ainda existem no Brasil lançam cerca de 27 milhões de toneladas de CO2 por ano. Os dados são de uma empresa responsável pela gestão de resíduos. Apesar da promessa de investimentos no setor, ainda falta o principal, a obtenção de recursos públicos para colocar em prática as medidas de redução. Na segunda parte desse episódio, eu converso com o Milton Pilão. Ele é engenheiro de produção e CEO da Horizon. Pilão, muito obrigada por nos atender. Bem-vindo ao Item Mais. Obrigado vocês pela CNN, por abrir o espaço para mim e é um prazer estar aqui com você. Assunto de extrema importância, Pilão. A gente está falando de meio ambiente. Falar de despejo ilegal de lixo no meio ambiente. Conseguimos enumerar os principais prejuízos dessa prática? Conseguimos. Na verdade, o Brasil tem uma realidade completamente atípica e diferente do que ocorre no mundo inteiro. Em nenhum país desenvolvido existe hoje a situação brasileira de destino de resíduos. O Brasil ainda convive hoje, por incrível que pareça, no século XX, com quase 3 mil lixões a céu aberto. Isso é, quase 35 milhões de toneladas por ano de resíduos são despejados ilegalmente em locais sem qualquer proteção ao meio ambiente, nesse momento que a gente está falando aqui, onde pessoas disputam os restos de alimentos com animais, onde existe, obviamente, então, uma grave questão social e de saúde pública, e trata-se de um crime ambiental, que causa severos danos aí à atmosfera, ao solo, aos lençóis freáticos, aos rios e aos mares. Então esse realmente é um grave problema hoje brasileiro. Eu tive agora na COP e mostrei um pouco dessa realidade brasileira lá fora e deixo as pessoas extremamente surpresas. O Brasil, um país tão desenvolvido, está nessa situação no que diz respeito ao destino de resíduos. Vou, claro, querer falar com você sobre COP26, sobre as metas do Brasil, mas antes quero detalhar esse ponto com você. Você fala, é um problema social, é um problema de saúde pública e é um problema ambiental. É possível, então, promover um descarte mais sustentável do lixo produzido no país? Como seria feito esse descarte? É possível, sim. Na verdade, finalmente, aí o governo brasileiro aprovou aí no ano de 2020 o Marco Legal do Saneamento, que é considerado o maior projeto de saneamento do mundo, né? É um marco que estabelece uma série de regras para a transformação desse cenário trágico nos próximos anos, né? As perspectivas realmente passaram a ser muito positivas após o marco do saneamento, mas é óbvio, é preciso de financiamento e sustentabilidade econômica para que o setor privado se mova para resolver esse problema. Na verdade, o marco do saneamento trouxe 2 pontos muito importantes regulatórios, dentre vários outros, mas eu vou pontuar 2 mais importantes aqui. O primeiro é a obrigatoriedade de fechamento desses lixões que eu comentei na primeira parte da resposta até 2024 e com penalidades severas para os gestores públicos que mantiverem esses lixões abertos ao longo desse cronograma até 2024 e ele varia através do tamanho de cidades. Então, primeiro foi colocado ali de maneira muito importante uma punição para aquele gestor que não fechar o seu lixão até 2024. Número 2, e tão importante quanto, foi criar sustentabilidade econômica para isso. Porque hoje o Brasil chegou nessa situação exatamente pela falta do instituto do poluidor pagador. O que eu quero dizer com isso? Em todo país, em todo lugar do mundo, em mais de 98% dos países desenvolvidos no mundo, se cobra pelo lixo gerado pelo gerador. Isso é, do mesmo jeito que a população paga pela sua conta de celular, paga pela sua conta de água, paga pela sua conta de luz, paga pelos diversos serviços que são entregues a ele,
a população também paga pelo destino de resíduo. E quando a população paga pelo destino de resíduo, ela cria duas vertentes virtuosas. Primeiro, você cria financiabilidade ao serviço. Criando financiabilidade ao serviço, se faz a coisa certa, porque tem recurso para, em vez de jogar aquele lixo a céu aberto num lixão, você tratar ele de forma correta, que são os aterros sanitários, que são as plantas que geram energia através da queima do resíduo, que são as plantas de compostagem que compostam orgânico, que são as plantas de reciclagem que separam os reciclados e vendem. Isso é, tecnologias e maneiras de gerir o resíduo de maneira correta existem inúmeras. Falta financiabilidade. Então ela traz esse círculo virtuoso. E tem o outro lado, que quando você leva isso à população, e você vê isso em países desenvolvidos, a população cuida da sua geração de lixo com responsabilidade, e não o que é feito hoje, que o Brasil tem uma das maiores gerações de resíduo per capita, porque a população não é responsável por aquele destino, não se sente responsável por aquele destino. Então, esses dois marcos do marco de saneamento, ele traz regulações que vão empurrar o mercado para resolver esse problema ao longo dos próximos anos. Ou seja, há um universo de possibilidades, Pilão. Esse universo ajuda o Brasil a cumprir as metas estabelecidas na COP26. A gente lembra, para quem está acompanhando o Item Mais, que o Brasil foi um dos países que assinou um comprometimento de redução em 30% das emissões de metano. Lembrando, aterros sanitários e lixões clandestinos são responsáveis por grande parte da emissão do gás metano aqui no Brasil. Você falava há pouco, a meta é fechar lixões clandestinos até 2024. Diante dessas possibilidades que você apresentou de um descarte de lixo mais sustentável, essas possibilidades abrem caminho para o Brasil conseguir cumprir essa promessa até 2030? Sim, abrem. Acho que você tocou num ponto bastante importante. Na verdade, os lixões e os aterros sanitários representam hoje um impacto de 58 milhões de toneladas de CO2 equivalente por ano na atmosfera brasileira. Isso é, eles têm uma representatividade importante na geração de metano, dado que o metano é gerado da decomposição do resíduo depois que ele é destinado. Então, este impacto, quando você resolve o problema dos lixões e dos aterros, você pode ter um impacto ambiental muito grande. Você pode ser um grande ator, diria, principal, na ajuda de busca da meta assinada pelo governo brasileiro de redução de 30% das emissões de metano até 2030. Isso é, aterros sanitários e lixões são grandes emissores de metano. E quando você os transforma em equipamentos que você evita ou você captura esse metano antes que ele vá para a atmosfera, que é como são feitos os ecoparques da Horizon, você gera o crédito de carbono. Você não está permitindo que esse CO2 vá para a atmosfera, então você gera um crédito de carbono. E aí foi um pouco da minha tônica colocada na minha palestra lá em Glasgow. Isso é, o que eu levei a Glasgow? Eu levei, de novo, que o jeito de resolver o problema do saneamento na área de resíduos brasileira é financiamento, seja através do poluidor pagador, como eu acabei de falar, seja através da criação de valor para os ativos ambientais gerados através desse serviço. O que eu quis dizer com isso? A gente gera crédito de carbono. A Horizon é um dos maiores geradores e comercializadores de crédito de carbono do Brasil. E, do mesmo jeito que ela faz a parte dela no lixo que ela trata hoje, se todo o lixo brasileiro fosse tratado da mesma forma, nós teríamos um grande volume de crédito de carbono para poder vender para o mercado europeu. E o mercado europeu hoje, trazendo recursos, como estão prometendo, na ordem de 100 bilhões de dólares por ano para países em desenvolvimento como o Brasil, eles pagariam por esses ativos ambientais, ajudariam a resolver o nosso problema ambiental aqui desse lado e financiariam parte dessa solução. Então, na minha cabeça, a solução ela tem dois pilares. Um pilar que está no marco do saneamento e que depende só de nós, e o outro pilar que é do financiamento externo para os ativos ambientais. Serve da mesma forma para os créditos de floresta, né? Quando eu falo isso, eu fiz até um paralelo ali que a solução para a agenda florestal é a mesma para a solução para a agenda urbana, que é a agenda do resíduo. Ambos dependem desse financiamento externo de ativos ambientais, através do crédito de carbono, de mecanismos criados entre os governos para financiar através da compra desses créditos de carbono, para poder acelerar essas soluções. Milton Pilão, numa conversa aqui conosco no Item Mais. Milton, mais uma vez, obrigada por sua participação e até uma próxima. Muito obrigado você. Roubando o destaque dado pelo Milton Pilão, estamos falando de um problema social, de saúde pública, ambiental, e que o Item Mais se compromete a sempre monitorar por aqui. Assim, a gente se despede. Amanhã tem mais. Até lá!
Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Maíra Alfradique. Pauta e produção, Danilo Santana. Edição e sonorização, Luan Alencar. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.